Muito bom dia, vamos começar então nosso devocional de hoje. Nós encerramos o livro de Gálatas no devocional de ontem. Hoje então nós vamos começar o livro de Efésios. O livro de Efésios, então, logo depois de Gálatas, é um livro muito rico, um livro especialmente rico em conteúdo de teologia. Pode ser que encontremos alguns termos teológicos difíceis de compreender, mas nós vamos estudar aqui alguns desses termos. Claro que o nosso tempo não permite que compreendamos as coisas mais profundas e essenciais, mas nós vamos nos atentar àquilo que vale a pena ser atentado em cada texto. Nós vamos fazer aqui uma leitura devocional, e quando nós fazemos uma leitura devocional, nós não nos apegamos a todos os aspectos apresentados aqui pelo escritor, pelo autor, no nosso caso, o apóstolo Paulo. Nós vamos nos atentar àquilo que é essencial, àquilo que Deus falou conosco. Às vezes é uma ou duas lições apenas, e claro, todo o texto a gente pega ali o contexto e não consegue pormenorizar todo o texto, fazer uma exposição bíblica. Não é a nossa proposta aqui. Nossa proposta é uma leitura devocional. Então, se nós quisermos nos aprofundar em cada termo, claro que nós precisaremos de muito mais tempo, precisaremos então participar de estudos bíblicos na escola dominical. Então, vamos lá, vamos começar o livro de Efésios, para que possamos então estudar a palavra de Deus e ter esse relacionamento com a palavra de Deus no sábado pela manhã, hein? Que bom ter vocês aqui conosco, que bênção, que bênção. Vamos lá, Efésios capítulo 1, versículos 1 até o 14, nós leremos hoje. Efésios 1, de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7, nele temos a redenção por meio de seu sangue e o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Versículos 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Até aqui, nós vamos fazer uma pausa aqui e vamos
nos aprofundar então no texto de Efésios, capítulo 1, versículos 1 a 14. Esse texto é muito rico, é um texto extremamente teológico e pode ser que seja de difícil compreensão para aqueles que estão iniciando na fé. No entanto, nós temos aqui conceitos essenciais para que entendamos a salvação, para que entendamos como funciona a Ordo Salutis, a ordem de salvação que Deus ministra em nossas vidas. Então, vamos fazer algumas considerações iniciais sobre o livro de Efésios. Primeira consideração é que esse livro muito provavelmente foi escrito por Paulo, claro, mas muito provavelmente não foi destinado somente à igreja em Éfeso. Pode ser que esse livro tenha sido destinado a mais igrejas. Então, quando nós temos aqui, logo no versículo 2, no final do versículo 1, tem lá: aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Esta palavra em Éfeso muito provavelmente não estava nos melhores manuscritos, ou seja, naqueles originais. Nos originais não constava que essa carta era destinada aos Efésios. O que isso significa? Pode ser que essa carta ela tenha sido destinada à igreja mãe que ficava em Éfeso e tenha rodado várias igrejas ali na região, muito provavelmente as 7 igrejas do Apocalipse ali, né? Essa região da Ásia Menor, onde tinha 7 igrejas e muitas outras. No entanto, essa igreja em Éfeso era uma igreja muito importante, afinal, Éfeso era uma cidade portuária, era uma cidade de circulação de muitas pessoas e era uma cidade já muito grande naquela época. Havia naquela época já aproximadamente 250 mil habitantes lá em Éfeso, o que fazia de Éfeso uma cidade extremamente importante para a Ásia Menor e também para uma região da Macedônia, porque por ser uma cidade portuária, ela escoava toda a produção da Ásia Menor, também de Israel, para o Mar Egeu e atravessando ali para a Europa. Ou seja, a cidade de Éfeso era uma cidade muito importante. João, o apóstolo João, mais tarde, depois de conviver muito tempo com os apóstolos e passar por uma perseguição, aproximadamente entre o ano 60 e o ano 64, com essa perseguição, João sai de Jerusalém e vai para Éfeso. O apóstolo João, então, muito provavelmente foi o pastor dessa igreja, o responsável por essa igreja lá em Éfeso por muitos anos, até ser preso e ter sido levado à ilha de Patmos. Então, o que nós entendemos nesse contexto todo é que Éfeso era uma igreja extremamente importante para aquela região, era a igreja mãe de muitas outras igrejas ao redor. Então essa carta ela tinha um tom muito teológico, essa carta tinha um tom muito de conteúdo muito denso. Então, já no capítulo 1, nos versículos iniciais, nós vemos essa densidade de conteúdo, essa força que essa carta tinha. Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma, já no final do seu ministério, já quando ele estava prestes a ser decapitado, ele ficou preso por um espaço de 2 anos ali em Roma, e nesse espaço de tempo ele tinha uma casa ali, ele alugou uma casa, era uma prisão domiciliar, e ele escreveu cartas. Então ele escreveu as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses. Então são cartas, Filemon, né, são cartas da prisão, né? Ele estava preso nesse
momento em que escreveu a carta aos Efésios, já no final da sua vida. A cidade de Éfeso também tinha uma particularidade muito importante que vai nos ajudar a ter um entendimento mais profundo da palavra de Deus, principalmente do livro de Efésios. A cidade de Éfeso tinha um templo destinado à deusa Diana. Então, lá em Atos, nos capítulos 18, 19 e 20, nós temos os relatos das passagens de Paulo e a equipe missionária por essa cidade. Lá no finalzinho do capítulo 18, nós temos uma passagem rápida por essa cidade de Éfeso durante a segunda viagem missionária, e nós temos nos capítulos 19 e 20 uma passagem mais intensa, uma passagem mais demorada, provavelmente 2 anos e meio até 3 anos. Provavelmente Paulo ficou na cidade de Éfeso ensinando numa escola de um certo cidadão chamado Tirano. E esse cidadão, provavelmente um cidadão influente na cidade, tinha uma escola em que Paulo ensinava todos os dias, aproximadamente, segundo os estudiosos e historiadores, aproximadamente 5 horas por dia. Paulo ensinava as Escrituras, ensinava o reino de Deus ali naquela escola. Isso, claro, que formou uma liderança muito forte, ao mesmo tempo que continha uma resistência muito forte na cidade. Afinal, o templo da deusa Diana era um templo muito importante, e a cidade de Éfeso vivia do comércio religioso. Então, era uma cidade muito grande, era uma cidade que tinha um templo da deusa Diana, muitos artesãos viviam desse comércio religioso, fazendo estátuas, fazendo imagens, vendendo na frente dos templos. Tinha romarias até essa cidade, e nessa cidade, então, as pessoas compravam lembrancinhas, né, da deusa Diana, né, da visita ao templo de Diana. Tanto nós vemos isso que lá no livro de Atos, por tempos e tempos, depois de uma confusão causada lá por Demétrio, o artesão, as pessoas ficaram enfurecidas com Paulo e a equipe missionária e gritavam durante horas e horas: grande é a Diana, né? Grande é Diana, deusa dos Efésios. Grande a Diana, deusa dos Efésios. E isso fazia então com que aquele reboliço, aquela revolução da palavra de Deus que chegou na cidade de Éfeso tivesse uma grande resistência. Bom, irmãos, esse é o contexto. Esse é o contexto do livro de Efésios, e agora nós vamos então nos aprofundar um pouco mais sobre os conceitos já descritos aqui nos versículos 1 a 14. É muito denso, é muito conteúdo. A gente vai se apegar então a alguns conceitos aqui básicos para termos um entendimento das Escrituras. Vamos lá, no versículo 3, Paulo diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha só que interessante. Paulo diz que Deus já nos abençoou com essas bênçãos espirituais. Se Ele já nos abençoou, significa então que é passado, que nós não podemos fazer nada para que isso seja mudado, para que isso seja transformado. Afinal, já aconteceu. E o que então já aconteceu? Deus nos abençoou, Deus derramou as suas bênçãos sobre nós, essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Agora é que nós vamos ver o que são então essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que seria essas bênçãos que Deus já nos abençoou lá nas regiões celestiais? E são bênçãos espirituais, gente, que diferem das bênçãos materiais. Muito claro isso pra gente, né? Então, bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Uma bênção que não está ligada ao mundo terreno, não está ligada ao mundo material, mas está ligado excepcionalmente ao mundo espiritual. Gente, isso é maravilhoso, porque quando nós entendemos
o que é essas bênçãos, nós vamos viver para a sua glória, né? Então, nos versículos 6, 12 e 14, nós temos aqui 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. No versículo 12, nós temos, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E no versículo 14, nós temos também, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, quando nós entendemos o que são essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nós vamos viver para o louvor da sua glória. Então, para o louvor da sua glória, Deus já nos abençoou com essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e para o louvor da sua glória nós vamos viver, porque nós recebemos essas bênçãos espirituais, e agora nós que fomos comprados pelo sangue de Cristo, agora nós vivemos para o louvor da sua glória. Amém? Então vamos lá. Vamos ver quais são então as bênçãos espirituais descritas aqui já no capítulo 1 de Efésios, dos versículos 1 até o 14. No versículo 4 nós temos uma bênção, a primeira bênção que Deus já nos abençoou. Diz o versículo 4, porque Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. Ok. Algumas versões dizem aqui que Ele nos elegeu. Então a primeira bênção que Deus já nos abençoou lá de forma espiritual, lá nas regiões celestiais, é a eleição. Nós não compreendemos muito bem o que é essa eleição, já que é antes da fundação do mundo, mas nós podemos entender que da perspectiva humana, nós podemos negar a Deus, nós podemos virar as costas para Deus. Da perspectiva divina, nós não conseguimos negar a Deus, porque Ele já nos escolheu e Ele promove todas as coisas desde a fundação do mundo para que nós sejamos eleitos dEle. Nós pertençamos a Ele, Ele nos escolheu, Ele nos abraçou de forma muito especial. Então essa eleição é algo muito especial, porque isso significa, irmãos, que Deus, antes da fundação do mundo, Ele já pensou em cada um de nós, para o louvor da sua glória. Antes da eleição do mundo, Ele já pensou carinhosamente em cada um de nós, Ele já projetou-nos para o louvor da sua glória. Desde a fundação do mundo, ou seja, antes mesmo que nós existíssemos, antes mesmo que nós tivéssemos as coisas criadas, as coisas ao nosso redor, Ele já nos projetou e Ele já nos elegeu, Ele já nos escolheu para pertencer a Ele, para o louvor da sua glória. Então a primeira bênção espiritual aqui é a eleição. Segunda bênção, está no versículo 5, em amor nos predestinou. Vamos lá, gente. Então, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, e em amor Ele nos predestinou. Tudo isso para o louvor da sua glória. O que é então essa tal de predestinação? E isso tem causado muita confusão na igreja, divisões entre as igrejas, divisões entre as denominações, divisões entre os teólogos. Muita gente quer saber então o que é essa tal de predestinação. O fato, irmãos, é que essa palavra está escrita aqui, né, como predestinado, ou seja, nós somos predestinados de alguma forma. Aqueles que receberam a Jesus Cristo em seu coração, tomaram a decisão por Cristo, esses são predestinados. O que significa isso? Antes da fundação do mundo, Deus já predestinou para o louvor da sua glória. Então, de alguma forma que nós não entendemos com o nosso raciocínio humano ilimitado, finito aqui na terra, nós não entendemos o que é essa predestinação completa. Mas o fato é que existe essa predestinação em amor. Nós entendemos que é para a salvação,
porque nós temos aqui um contexto de salvação, nós estamos falando sobre salvação, ou seja, Deus ele predestinou a cada um de nós, antes da fundação do mundo, ele já nos escolheu, ele já nos predestinou para o louvor da sua glória. Agora, isso não exime a pessoa da sua responsabilidade. Então nós temos essas duas doutrinas muito fortes na Bíblia, a predestinação e a responsabilidade humana, a responsabilidade pelos seus atos, a responsabilidade por dizer sim ou por dizer não para o Senhor. Essas duas doutrinas, elas andam em equilíbrio na Bíblia. Nós não conseguimos entender com o nosso pensamento como essas duas doutrinas elas podem andar juntas, mas nós reconhecemos a existência dessas duas doutrinas. Nós vamos achar versículos para falar da predestinação e nós vamos achar versículos falando sobre o tal do livre-arbítrio. Esse termo livre-arbítrio não aparece na Bíblia, então nós chamamos então essa doutrina da responsabilidade humana, ok? Então nós não entendemos como funciona muito bem isso com o nosso pensamento limitado, mas nós entendemos que essas duas doutrinas coexistem, tanto a predestinação quanto a responsabilidade humana é inerente ao processo de salvação do homem, ok? Então nós temos aqui já duas bênçãos que Deus já nos abençoou nas regiões celestiais. Primeira, eleição; segunda, predestinação; terceira bênção, ainda no versículo 5, conforme nos predestinou para sermos adotados como filhos. Ou seja, a adoção é uma bênção também que Deus já operou em nós, para sermos adotados como filhos. Então lá antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu, Deus já nos elegeu, né? Deus já nos predestinou e Deus já nos adotou como filhos. Quando vem Jesus Cristo e morre na cruz, essa morte salvífica na cruz foi operada na mente de Deus desde a criação do mundo. Deus não foi pego de calças curtas. Deus não foi pego de surpresa com o pecado humano. Ele já tinha consciência do pecado humano na sua onisciência, que Deus sabe todas as coisas. Então ele manda que o seu filho morra na cruz para que nós sejamos comprados, e é a bênção seguinte, né? Mas aqui também nos revela as Escrituras que nós somos adotados como filhos. E a adoção é algo interessante, porque nós não somos filhos legítimos, mas nós somos adotados. E os filhos adotados, os filhos adotivos, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres do filho legítimo, ok? Filho legítimo, claro que nós estamos falando de Cristo, mas nós passamos por esse processo de adoção e temos então os mesmos direitos do filho legítimo. Aqui nós vemos então a terceira bênção, a adoção. A quarta bênção é a redenção. No versículo 7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Deus operou a redenção por meio do sacrifício na cruz de Cristo. Ele opera a redenção, ele compra a nossa vida, ele compra o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, né? Então não dá para separar essas coisas. Então Jesus, ao derramar o seu sangue na cruz, ele nos compra, ele compra o nosso perdão pelos nossos pecados. Ele paga todo o preço que nós deveríamos pagar lá na cruz. Era para que nós morrêssemos na cruz, mas ele se faz maldito em nosso lugar e ele redime. O seu sangue, então, é o pagamento para que nós possamos experimentar o perdão dos nossos pecados. Então vamos lá, nós temos já 4 bênçãos aqui: eleição, predestinação, adoção e redenção, ok? E nós temos a quinta bênção,
espiritual nas regiões celestiais que Deus já nos abençoou, e essa quinta bênção está lá no versículo 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, ou seja, já é passado, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, quando nós decidimos por Cristo, nós entendemos a palavra de Deus e nós recebemos a palavra de Deus, nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Nós recebemos esse selo do Espírito Santo. A palavra aqui, selado, tem o sentido de que é como se fosse um rei que está enviando uma carta ao mundo, às pessoas, e aí essa carta ela é fechada e a carta é selada, é colocado então um selo sobre a carta, e o anel do rei então é colocado ali e é selado. Ou seja, a partir daquele momento, quando nós recebemos a palavra de Deus em nossas vidas, a partir deste momento o Espírito Santo habita em nossas vidas. Não importa o que façamos, o Espírito Santo habita dentro de nós. Não importa se nós continuemos a andar em pecado, o Espírito Santo ele continua habitando nos nossos corações. Então nós precisamos aceitar Jesus novamente, nós precisamos decidir por Jesus novamente, não necessariamente no sentido de que nós já fomos selados, já temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. O que nós precisamos fazer é começar o processo de santificação, ou seja, dar a permissão para que o Espírito Santo comece esse processo de santificação, e é o que nós vamos ver nos textos seguintes do livro de Efésios. Nós vamos ver que Deus não somente nos salva, mas Ele também opera a santificação por meio do seu Espírito Santo. E ele vai falar a forma como nós devemos andar, né? A Bíblia é bem clara em dizer que nós devemos chegar a Deus do jeito que nós somos, mas nós não vamos continuar do mesmo jeito. Esse evangelho é um evangelho que provoca uma transformação nas nossas vidas, e o Espírito Santo que habita dentro dos nossos corações, ele vai provocar essa transformação em nós para o louvor da sua glória. É este o nosso texto devocional de hoje. Já são quase 7 horas, o tempo passou voando e nós precisamos encerrar aqui o nosso texto devocional de hoje. Gente, muito legal nós entendermos que já recebemos essas 5 bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e o que isso muda nas nossas vidas, né? No versículo 4 tem um trecho interessante, né? Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Tudo isso para o louvor da sua glória. Então, por que Deus manifestou todas essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais para as nossas vidas? Para que vivamos de forma santa e irrepreensível. Tudo isso para o louvor da sua glória. Deus nos chama hoje a vivermos em santidade. Deus nos chama hoje a vivermos de forma santa, de forma irrepreensível, para o louvor da sua glória. Que a sua vida hoje seja a revelação da glória de Deus. Que a sua vida no dia de hoje, no dia de sábado, 12 de setembro de 2020, seja um dia marcado na história da sua vida, porque hoje você viveu para o louvor da glória de Deus. Que hoje seja um dia de que você viva de forma santa e irrepreensível, e dedique esse dia de forma majestosa e gloriosa para o nosso Senhor Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra, obrigado pela riqueza dessa palavra, obrigado a Deus porque nós podemos experimentar um relacionamento de intimidade contigo por meio da sua palavra, e quando nós entendemos a sua palavra, nós podemos, ó Deus, sentir a sua presença ao nosso lado, nós podemos sentir que o Senhor está conosco, que o Senhor já nos abençoou e que o Senhor, ó Deus, tem planos maravilhosos para cada um de nós.
que no dia de hoje, Senhor, nós vivamos esses planos de forma santa, irrepreensível, e tudo isso para o louvor da sua glória, Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos a viver para o louvor da sua glória. Ensina-nos a viver como cidadãos celestiais que somos. Ensina-nos a viver, ó Deus, de forma a valorizar a sua eleição, a predestinação, a adoção, a redenção e o selo do Espírito Santo que o Senhor já colocou em nossas vidas, para o louvor da sua glória, e que no dia de hoje, ó Deus, a nossa vida manifeste a sua glória em todos os aspectos, Pai. Eu quero orar para que eu e os meus irmãos aqui que estão estudando a palavra juntos, sejamos tremendamente abençoados e possamos experimentar uma vida santa e irrepreensível para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, Deus abençoe. Foi muito bom estar com vocês logo cedo. Glória a Deus pela vida de vocês. Um abraço. Espero que vocês mandem testemunhos aí. Manda pra gente aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Esse texto é muito rico. Eu quero te incentivar a mandar para as pessoas que você conhece aí, para os seus contatos. Clica no aviãozinho, manda para as pessoas. Se você está assistindo pelo YouTube esse vídeo, compartilha o link com as pessoas que você acha que precisam ouvir essa palavra, e nós vamos montar aqui, né, um exército de pessoas que estão conscientes da palavra de Deus, que estão se aprofundando cada vez mais na palavra de Deus. E eu acho legal um termo que o pastor Guto falou uma vez, né? São os guardiães da palavra, né? Aqueles que estudam a palavra verdadeiramente, que se aprofundam na palavra, esses são os guardiães da palavra. Por quê? Porque quando aparece algum vento de doutrina estranha, qualquer coisa que não é o Evangelho, qualquer coisa que não é a palavra de Deus, estes estão prontos para refutar, estes estão prontos para ir na palavra e ver que essa não é a verdade, né? Para refutar aquelas doutrinas estranhas, ok? Então vamos nos aprofundar, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos cada dia mais nos aprofundar nesse estudo para a glória do Senhor, amém? Então amanhã nós não teremos devocional, nem segunda-feira, retornamos na terça-feira em nome de Jesus, com a continuação do texto de Efésios. Gente, o livro de Efésios é muito rico, eu tenho certeza que vocês, e eu também, né, que nós vamos crescer muito com o estudo dessa palavra, e eu acredito que vai nos edificar muito, vai trazer um entendimento muito profundo daquilo que nós estamos fazendo aqui na terra, daquilo que nós cremos como nossa fé, né, a nossa confissão de fé. Amém? Deus abençoe, tamo junto e até terça-feira.